Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos, meus amigos, a este nosso encontro. Que bom tê-lo aqui para nós tratarmos, pessoal, de um dos temas mais importantes hoje no direito administrativo, viu? Esse é um tema muito quente que para uma prova discursiva, por exemplo, é uma ótima possibilidade. Nós vamos conversar, pessoal, sobre a LINDB, sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É claro e óbvio que nós vamos estudar a parte atrelada ao direito administrativo, na verdade, ao direito público, né? Mais especificamente ao direito administrativo. Fique muito atento, isso aqui é muito bom realmente para a nossa prova. Começando, pessoal, veja, falar sobre a LINDB. Qual é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro? A LINDB, na verdade, é um decreto-lei. É o Decreto-Lei 4657. Essa norma, pessoal, é uma norma de sobredireito. O que isso quer dizer, né? Quer dizer que ela é uma norma que tem por finalidade regulamentar outras normas, perfeito? Esse é o grande objetivo da LINDB, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. É uma norma chamada de norma de sobredireito, que o grande objetivo é regulamentar outras normas, perfeito? Mas aquilo que nós vamos estudar sobre o direito público vai ter um outro viés que nós vamos estudar daqui a pouco. Mas só para a gente finalizar essa introdução, exatamente por ela ser uma norma de sobredireito, que tem por finalidade regulamentar outras normas, ela seria uma lei sobre lei. Seria uma lex legum, perfeito? Mas isso não é nosso foco, não nos interessa tanto, porque o que vai nos interessar, pessoal, está aqui. Com a lei, veja, 13.655 de 2018, que incluiu lá na LINDB os artigos 20 a 30, prevendo regras sobre segurança jurídica e eficiência na criação e na aplicação do direito público. Esse é o ponto central deste nosso encontro. Falarmos sobre a Lei 13.655, que de fato foi conhecida como a Lei da Segurança para a Inovação Pública. Anote exatamente isso. A Lei 13.655 foi conhecida como a Lei da Segurança, para Inovação Pública. Lei da Segurança para a Inovação Pública. Esse é um ponto extremamente importante. Perfeito? Veja, pessoal, que a interpretação dos artigos 20 a 30, portanto, deve ser a de que eles se aplicam para temas de direito público, mais especificamente para matérias de direito administrativo, financeiro, orçamentário e tributário. Que essas normas, pessoal, não se aplicam a temas de direito privado. Então, olha só, a Lei 13.655 consagrou a segurança jurídica e a eficiência na criação e aplicação das normas de direito público, que, portanto, ela não se aplica a temas de direito privado. E aí, veja, a Lei 13.655 foi conhecida como Lei de Segurança para a Inovação Pública.
A LINDB, então, sofre essas alterações visando reforçar a segurança jurídica na administração pública e nas interações com o poder público. Pessoal, a legislação inovadora introduz 10 novos artigos no âmbito do direito público, cada um desempenhando um papel fundamental na promoção de um ambiente jurídico mais estável e previsível. Esse é um ponto importante que você precisa indicar, pontuar na sua prova. A Lei de Segurança para a Inovação Pública, a Lei 13.655, o grande objetivo dela é trazer um ambiente jurídico mais estável e previsível. Os preceitos do artigo 20 a 30 são estruturados de forma a consolidar 4 valores essenciais que são a espinha dorsal da segurança jurídica. Vem cá, quais são esses 4 valores, esses quatro pilares essenciais da espinha dorsal da segurança jurídica? Ora, primeiro, a previsibilidade. Perfeito? A previsibilidade, garantindo que as ações e decisões administrativas sejam antecipadamente conhecidas e compreendidas. Isso é dar segurança, estabilidade, previsibilidade. As ações e decisões administrativas sejam antecipadamente conhecidas e compreendidas. É previsível, ninguém será pego de surpresa. Segundo, pessoal, segundo ponto importante, a estabilidade decisória. A estabilidade decisória, que assegura consistência e continuidade nas decisões administrativas. Estabilidade decisória, consistência e continuidade nas decisões administrativas. Você vai ouvir disso aqui agora, o terceiro ponto, mas nós vamos falar dele várias vezes, o consequencialismo. Né? Na verdade é um N aqui, consequencialismo, perfeito? Esse consequencialismo que enfatiza a necessidade de considerar as implicações práticas das decisões. Isso vai ser extremamente importante no nosso estudo. E ainda, como último pilar, a qualidade das decisões. A qualidade das decisões. Perceba, pessoal, esses são os 4 pilares. Só te explicando o último, a qualidade das decisões foca-se na tomada de decisões informadas e bem fundamentadas. Foca-se na tomada de decisões informadas e bem fundamentadas. Então veja, esses são os 4 pilares: a previsibilidade, a estabilidade decisória, o consequencialismo e a qualidade das decisões. Veja, com esses 4 valores essenciais, a Lei 13.655 é referida como a Lei de Segurança Jurídica para a Inovação Pública. É a Lei de Segurança para a Inovação. Isso ressalta o seu papel crucial
na modernização da administração pública, permitindo que ela responda de maneira eficaz e responsável às demandas e desafios contemporâneos da administração. E com esse começo de aula, a gente já traz aqui informações que são essenciais e extremamente relevantes para o seu estudo. Bom, pessoal, a lei aqui que nós estudamos, os artigos 20 a 30, né, inseridos pela lei 13.655, foram regulamentados pelo decreto 9830 de 2019. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar nesses artigos fazendo alguns comentários, perfeito? Começando com o artigo 20. Veja, importantíssimo, pode colocar um coração aí. O artigo 20 vem e nos diz que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Já tem aí, pessoal, um ponto extremamente importante. Veja, pessoal, nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Primeira coisa, é possível decidir com base em valores jurídicos abstratos? É possível. Não é a regra, não deve ser o norte, mas é possível. Veja, é possível desde que se considerem as consequências práticas da decisão. Então, esse é um primeiro ponto. É possível decidir com base em valores jurídicos abstratos, desde que leve em conta as consequências práticas. O que eu quero que você observe efetivamente é que, de fato, este artigo 20 traz o chamado toda hora eu escrevo esse consequencialismo errado. Consequencialismo. Perfeito? De fato, o que o artigo 20 nos pontua é o consequencialismo. E de uma maneira mais simplificada, de uma maneira mais objetiva, o consequencialismo é uma abordagem que se concentra nas consequências, por isso consequencialismo, nas consequências resultantes de um ato, de uma decisão, de uma teoria, de um conceito. O consequencialismo é a abordagem, é o conceito, né, a teoria que objetiva se concentrar e analisar as consequências resultantes de um ato, de um conceito, de uma teoria, de uma decisão. Na parte jurídica da coisa, o consequencialismo representa uma postura interpretativa. Uma postura interpretativa que valoriza de maneira significativa as consequências decorrentes de uma determinada interpretação legal. Valoriza é uma postura interpretativa que valoriza as consequências decorrentes de uma determinada interpretação legal. Busca, portanto, avaliar os efeitos práticos e as repercussões a longo do prazo das decisões jurídicas, considerando os elementos cruciais no processo de interpretação e aplicação da lei. Considerando os elementos cruciais no processo de interpretação e aplicação da lei e do direito como um todo. Perceba, pessoal, que com as alterações da Lei 13.655, com o acréscimo a título de exemplo deste artigo 20, adota-se claramente uma postura
consequencialista. Quando a prova questionar a você para falar sobre o consequencialismo, a prova quer saber de você exatamente isso aqui que eu estou te explicando, quer saber exatamente essa questão do artigo 20. Na essência, procura-se equilibrar a necessidade de controle jurídico administrativo com a realidade prática das consequências das decisões jurídicas e administrativas. Busca-se oferecer um contraponto, pessoal, à cultura do hipercontrole, que por vezes caracteriza o sistema jurídico brasileiro. Pessoal, com base nessa ideia das consequências práticas da decisão, considerando as consequências práticas da decisão, é, por exemplo, que o STJ permitiu que um candidato a concurso público que não tenha o diploma exigido, que não tenha o curso técnico exigido para o cargo, curso técnico, ele não tem o edital do curso técnico, mas ele detém o diploma de nível superior naquela mesma área, foi assim que o STJ permitiu que este candidato, caso aprovado, seja nomeado, toma posse e entre em exercício no concurso. É dizer, é com base nesse consequencialismo, considerando essas consequências práticas da decisão, é que o STJ permite, por exemplo, que o bacharel em enfermagem faça o concurso e, se aprovado, nomeado, tomado posse e entre em exercício, para um concurso que exige ser técnico em enfermagem. O STJ fala expressamente, considerando as consequências práticas da decisão, fazendo uma análise econômica do direito, para a administração isso é benéfico. A administração vai conseguir ter candidatos mais qualificados e a administração vai conseguir pagar menos para esses candidatos. Isso é benéfico, isso leva no frigir dos ovos a consagração do princípio da eficiência, porque eu amplio o leque de candidatos, pego candidatos mais qualificados e tenho um menor dispêndio com pagamento de remuneração. É um exemplo. Perfeito? Outro exemplo, posso trazer para você a interdição de uma rua. Como que eu vou interditar uma rua? Quais são as consequências práticas? Parece simples, mas às vezes eu impeço o deslocamento de pessoas. Vou interditar, por exemplo, para fazer uma reconstrução de uma ponte num local, de um viaduto no local onde as pessoas precisam daquele viaduto para atravessar, para pegar o ônibus do outro lado. Se eu interdito aquele viaduto sem uma outra alternativa, eu posso gerar para aqueles moradores da região ficar ilhados, sem comunicação, ou arriscar a vida atravessando, por exemplo, numa avenida movimentada, onde não há sinal, por exemplo, onde não há faixa de pedestres. Tudo isso, veja, das decisões mais simples às mais complexas, é necessário considerar as consequências práticas da decisão. É necessário que isso esteja tanto na cabeça de quem toma a decisão, quanto também em quem realiza o controle dessas decisões. O Tribunal de Contas, por exemplo, ao realizar o controle de atos, precisa pensar qual foi a consequência prática da decisão. Foi benéfico? Foi melhor para a sociedade? Foi. Então, eu não posso sancionar o gestor. Veja, pessoal, e aqui um ponto extremamente importante, que o consequencialismo jurídico aqui visa a moderar, isso é importantíssimo você ter em mente, tá? Visa a moderar os excessos de um controle jurídico rígido e excessivamente técnico. Anote isso. Visa moderar os excessos de um controle jurídico rígido e excessivamente técnico. Ao mesmo tempo, destaca a importância de uma compreensão apropriada das normas da LINDB. Ou seja, é essencial para evitar que a lei se torne parte do problema. É preciso fazer uma interpretação correta.
A Lindbe e o seu consequencialismo jurídico tem essa abordagem mais equilibrada e realista na interpretação e aplicação das normas e do direito, considerando essas implicações práticas, sociais das decisões, fomentando segurança jurídica e eficiência na administração. Isso é extremamente relevante. O cerne aqui é afastar controles, por exemplo, de Tribunal de Contas, controles de Poder Judiciário, que se destoam, que se afastam da realidade enfrentada pelo gestor. Não se pode permitir esse tipo de interpretação. É com isso que o gestor, Tribunal de Contas e Poder Judiciário precisam ter em mente as consequências práticas da decisão. Importantíssimo o que nós tratamos aqui. Especificamente sobre o parágrafo único, veja, a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação do ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas. Um outro ponto que eu quero aqui ainda tratar com você é a finalidade o artigo tem por finalidade reforçar a ideia da responsabilidade decisória estatal diante da incidência de normas jurídicas indeterminadas, as quais, sabidamente, admitem diversas hipóteses interpretativas e, portanto, mais de uma solução. O objetivo é proibir motivações decisórias vazias, apenas retóricas ou principiológicas, sem análise prévia de fatos e impactos. Obriga o julgador a avaliar na motivação a partir de elementos idôneos coligidos no processo administrativo, judicial ou de controle, as consequências práticas da decisão. Não se proíbe, como eu disse a você, a tomada de decisões com base em valores abstratos. No entanto, todas as vezes em que se decidir com base em valores jurídicos abstratos, deverá ser feita uma análise prévia de quais as consequências práticas essa decisão, inclusive na via judicial. Quais serão as consequências práticas dessa decisão, seja da via administrativa do gestor, seja na via controladora do Tribunal de Contas, seja na via judicial por parte do Poder Judiciário. Veja, pessoal, que também o legislador pretendeu indiretamente tolher o ativismo judicial em matérias envolvendo implementação de direitos. É como se o legislador introduzisse uma condicionante para a força normativa dos princípios. Eles somente podem ser utilizados para fundamentar uma decisão se o julgador considerar as consequências práticas da decisão. Valores jurídicos abstratos, como princípios, eu posso fundamentar, mas eu preciso considerar quais serão as consequências práticas da decisão. Olha para você ver, pessoal, quem decide não pode ser voluntarista, usar meras intuições, improvisar ou se limitar a invocar fórmulas gerais como o interesse público, como o princípio da moralidade. Eu não posso simplesmente falar, pelo princípio da moralidade, essa decisão está ilegal, essa decisão está equivocada. Não, peraí. Qual foi a consequência prática? Traz isso para a realidade, Poder Judiciário. Traz isso para a realidade, Tribunal de Contas. Se coloque na posição do gestor ao tomar a decisão, considere as consequências práticas. É isso, pessoal, que a lei vai nos exigir. Perfeito? Perceba mais, olha lá. É preciso, com base em dados trazidos no processo,
analisar problemas, opções e consequências reais. As decisões estatais, né, de qualquer seara produzem efeitos práticos no mundo e não apenas no plano das ideias. Perfeito? Veja que o artigo 3º, parágrafo 1º do decreto vai dizer que consideram-se valores jurídicos abstratos aqueles previstos em normas jurídicas com alto grau de indeterminação e abstração. E aí veja, olha lá, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Tanto, como eu disse a você, tanto na via administrativa, quanto na via controladora, quanto na via judicial, ou seja, na via administrativa, por exemplo, num PAD, na controladora, no Tribunal de Contas, no julgamento das contas pelo tribunal, na via judicial, aqui absolutamente a título de exemplo, em uma ação civil pública que pede melhores condições ou numa ação de improbidade que tem o objetivo de condenar o gestor. Quais foram as consequências práticas da decisão? Mais uma vez, o artigo 3º, parágrafo 2º, reforça isso do decreto, que na indicação das consequências práticas, o decisor apresentará apenas aquelas consequências práticas que no exercício diligente de sua atuação consiga vislumbrar diante dos fatos e fundamentos de mérito e jurídicos. Como eu disse a você, pessoal, a questão das consequências práticas da decisão também perpassa por uma análise econômica do direito. É o que eu disse a você, que inclusive foi enfrentado pelo STJ, quando o STJ estabelece as questões de quem tem diploma de nível superior, podendo concorrer aos cargos de quem tem curso técnico na questão de bacharel em enfermagem e o técnico em enfermagem. Com a análise econômica do direito, a economia deve ser utilizada para resolver problemas legais. E também o direito acaba por influenciar a economia. É claro que quando algo é econômico, considerando as consequências econômicas, acaba se considerando mais benéfico. Mas cuidado, porque a administração pública não pode se limitar na tomada de decisões a aspectos econômicos. Há aspectos maiores, como aspectos sociais, por exemplo, de implementação de políticas públicas de qualidade. Então, nem sempre o aspecto econômico é o essencial, é o fator determinante. Ele é um dos, talvez até o que seja mais importante para definir uma conduta da administração, mas ele não pode ser o único. Perfeito? Pois muito bem. Pessoal, eu vou aqui encerrar com você este nosso bloco. Nós nos encontramos no nosso próximo bloco.